Sobre a proteção de Deus e na defesa da liberdade, da igualdade e da justiça, declaro aberta a presente sessão. Primeira parte da sessão é do expediente. Iniciando, peço a leitura da ata número 8/2025 da sessão ordinária, realizada em 24 de março de 2025. Ata 08/2025. Aos 24 dias do mês de março do ano de 2025, nesta cidade de Palma Sola, estado de Santa Catarina, reuniu-se o Poder Legislativo Municipal para mais uma sessão ordinária, às 19 horas, no Salão Nobre da Câmara de Vereadores, conforme determina a Lei Orgânica Municipal e o regimento interno desta Casa de Leis. Pelo livro de presença, verificou-se o comparecimento dos seguintes vereadores: Carlos Antônio Rodrigues, Evandro Luiz Morandi, Cláudia Cristina Horn Verlang, Ivan Luquezzi, Rafael Marques Batiste, Moacir Sansiglo, Rosalino Siqueira, Odair Celeste Paulete e Vilmar Roque Guetz. O presidente da mesa, diretora vereador Rafael Marques Batiste, abriu os trabalhos com a invocação. Sobre a proteção de Deus e na defesa da liberdade, da igualdade e da justiça, declaro aberta a presente sessão. No expediente foi lida a ata número 07/2025, sendo apreciada e aprovada sem restrições. Na ordem do dia constou a moção de apelo número 02/2025, de autoria conjunta de todos os vereadores, direcionada ao senhor Tarcísio Stefano Rosa, diretor-presidente da Celesc, e ao excelentíssimo Jorginho Melo, governador do estado de Santa Catarina, solicitando a ampliação na rede trifásica, modernização dos equipamentos de transmissão e distribuição de energia do nosso município. A moção de apelo número 02/2025 foi aprovada por unanimidade. Em seguida, constou o projeto de lei número 007/2025, que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1962, de 27 de abril de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criação do Conselho Municipal do Turismo, CONTUR, e da outras providências. O projeto de lei número 007/2025 foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Por fim, constou o projeto de lei número 008/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação imóvel de propriedade do Esporte Clube Sagrada Família e da outras providências. O projeto de lei número 008/2025 foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Não houve participação de convidados. Nas explicações pessoais, foram tratados diversos assuntos de interesse da população palmasolense. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a sessão, agradecendo a presença de todos e convocando para a sessão ordinária a realizar-se no dia 31 de março, às 19 horas. Sala das Sessões, em 24 de março de 2025. Fica a discussão a ata número 8/2025. Não havendo restrições, está aprovada a ata. Gostaria de saudar a mesa diretora, cumprimentar em nome do nosso vice-presidente, vereador Moacir, também o primeiro secretário da casa, vereador Ivan, o segundo secretário, vereador Rosalino, em nome da mesa, saudação especial aos demais colegas vereadores, vereadora Cláudia, vereador Evandro, vereador Carlos, vereador Vilmar e vereador Odair. Também os servidores dessa Casa de Leis, em especial hoje ao assessor de gestão, Thiago Biancheto, está aqui com a gente, representando o prefeito municipal. Também vai ocupar espaço aqui depois para dar uma palavra com a gente aí. Seja bem-vindo, Thiago, mais uma vez. E também saudar e cumprimentar a todos que nos assistem via Facebook, pela TV do Legislativo, quem vai acompanhar aí momento posterior esta sessão de hoje. A segunda parte da sessão é da ordem do dia. Peço a leitura da ordem do dia. Palma Sola, Santa Catarina, 28 de março de 2025, às 18 horas. Ordem do dia. Rafael Marques Batiste, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Palma Sola, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o regimento interno, conforme o artigo 39, inciso 29, a linha J, determina que a sessão ordinária, que será realizada no dia 31 de março de 2025, iniciando-se às 19 horas, na sede da Câmara de Vereadores, terá a seguinte ordem do dia.
Projeto de Lei número 007/2025. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1962, de 27 de abril de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criação do Conselho Municipal do Turismo, CONTUR, e da outras providências. Apreciação em segunda votação. Projeto de Lei número 008/2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação imóvel de propriedade do Esporte Clube Sagrada Família e da outras providências. Apreciação em segunda votação. Projeto de Lei número 009/2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do programa Finisa, para os fins que especifica, e da outras providências. Apreciação. Projeto de Lei número 010/2025. Autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. Apreciação. Atenciosamente, Rafael Marques Batista, presidente da mesa diretora. Então, inicialmente, consta na ordem do dia o projeto de lei 7/2025, que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1962, de 27 de abril de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criação do Conselho Municipal do Turismo, CONTUR, e da outras providências. Então, fica em discussão o projeto de lei número 7 de 2025. Então, o projeto já amplamente discutido e já votado em primeira votação na sessão passada. Então, submeto em votação o projeto de lei número 7 de 2025. Como vota, vereador Carlos Rodrigues. Sim. Vereador Evandro Morandi. Sim. Como vota, a vereadora Cláudia Verla. Sim. Vereador Ivan Luquezzi. Sim. Como vota, vereador Moacir Sansígulo. Sim. Vereador Rosalino Siqueira. Sim. Vereador Odair Pauletti. Sim. E como vota, vereador Vilmar Guetz. Sim. Projeto de lei 7/2025 foi aprovado por unanimidade em segunda votação. Em seguida, consta na ordem do dia o projeto de lei de número 8/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação imóvel de propriedade do Esporte Clube Sagrada Família e da outras providências. Então fica em discussão o projeto de lei número 8 de 2025. Então, com a palavra, primeiro secretário da Casa, vereador Ivan Luquezzi. Boa noite, senhor presidente. Em nome do senhor, eu gostaria de cumprimentar demais colegas vereadores, servidores da Casa, Thiago Biancheto, nosso secretário, mais uma vez acompanhando a sessão, e todos os que nos acompanham via Facebook. Gostaria de falar, presidente, que fui procurado por membros da comunidade da Linha Sagrada Família, não só eu, acredito que outros vereadores também, né? Os mesmos que não concordam com a doação desse terreno, né? Ouvindo de alguns, acredito que não ficou muito bem esclarecida no dia da Assembleia, que tem a ata que é de 11 de janeiro, se eu não me engano, como que iria proceder à utilização da verba, através da doação do patrimônio, que hoje é do esporte, da Linha Sagrada Família, e que não teria mais como ser devolvido para a comunidade. Eu acho que nós não estamos aqui para julgar se é certo ou errado esta doação, né? Nós estamos aqui para ouvir de toda a comunidade, da comunidade em geral, o que é o melhor consenso deles, certo? Correto, vereador. E podemos ver que nesse momento tem uma divisão na comunidade. E não teve um consenso assim, que estão todos cientes para isso. Então, assim, senhor presidente, eu peço vistas do projeto para que possamos ouvir melhor todos os membros da comunidade
e tornamos essa decisão mais acertada possível. Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra. Obrigado, vereador Ivan. Então, fica concedido o seu pedido de vistas nesse projeto de lei, então, número 8 de 2025. Então, o projeto de lei 8 de 2025 fica com o pedido de vistas concedido. Então, fica aí baixado para as próximas semanas, para, enfim, cada vereador, né, cada colega que queira buscar mais informações. Só depois. Tá, palavra livre. Isso. Então, concedido o pedido de vistas, consta na ordem do dia o projeto de lei 9 de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal no âmbito do programa Finisa para os fins que especifica e dá outras providências. Para isso, eu peço a leitura do projeto de lei de número 9 de 2025. Só antes de ler o projeto, a vereadora Cláudia tinha pedido se ela poderia fazer alguma colocação, mas seguindo o regimento da casa, como a vereadora não foi citada, então, deixar que não é uma decisão minha da vereadora falar ou não, é regimental, então depois na palavra livre, tá? Para quem nos acompanha. Então, peço a leitura então do projeto 9 de 2025. Mensagem do projeto de lei 009/2025. Senhor presidente, senhores vereadores. Submetemos à elevada apreciação de vossas excelências e demais edes o presente projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal no âmbito do programa Finisa para os fins que especifica e dá outras providências. A presente propositura legislativa visa obter autorização para que o município de Palma Sola possa contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal no montante de R$ 8 milhões, através do programa Finisa, Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, destinado principalmente a investimentos em infraestrutura, aquisição de máquinas e equipamentos, bem como modernização e ampliação do parque industrial do município. Ações estas que somente poderão ser concretizadas mediante a aprovação por esta Igreja Casa Legislativa do presente projeto de lei. É inconteste, senhores vereadores, que a infraestrutura municipal constitui elemento basilar e fundamental para o desenvolvimento socioeconômico do nosso município, exercendo influência direta e inafastável na qualidade de vida dos cidadãos palmasolenses. Com efeito, o déficit infraestrutural que ora se verifica em nosso município emerge como um dos maiores e mais significativos obstáculos ao crescimento e à atração de investimentos industrial, sendo imperioso, portanto, seu enfrentamento mediante ações planejadas, estratégicas e eficazes por parte do Poder Público Municipal, as quais, inevitavelmente, requerem o aporte de recursos financeiros expressivos, que transcendem as possibilidades imediatas do orçamento municipal. Tais ações, ressalte-se, somente se tornarão execuíveis caso este projeto de lei seja aprovado. Nesse diapasão, uma vez aprovada a presente propositura, o investimento em infraestrutura urbana e habitacional, notadamente no que concerne à pavimentação de vias públicas, à instalação de sistema de energia elétrica e ao abastecimento de água no novo loteamento habitacional, adjacente ao bairro Palmares, em área recentemente adquirida pelo município junto à Palma Sola S.A., constituirá medida de caráter prioritário a ser implementada pelo Executivo Municipal. Isto revelar-se necessário para atender à crescente demanda habitacional do município, especialmente no contexto da iminente de casas populares, cujos beneficiários, cidadãos palmasolenses de reconhecida vulnerabilidade socioeconômica, merecerão e necessitarão de condições dignas de habitabilidade, o que somente se tornará factível mediante a adequada preparação da infraestrutura urbana, objeto parcial da presente propositura legislativa.
Impõe-se salientar, outro sim, a necessidade de investimentos no parque industrial do município, que será viabilizado caso esta Casa Legislativa aprove o presente projeto, consubstanciar-se-á na realização de obras de pavimentação de vias de acesso, na instalação de sistemas de abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica, bem como na construção de barracões industriais destinados a pequenas indústrias, revestindo-se de significativa relevância para o desenvolvimento econômico local. Tais ações, concebidas e planejadas com rigoroso zelo técnico e sensibilidade social, visarão ao fortalecimento da economia municipal, a geração de emprego e renda para a população economicamente ativa, além da atração de novos e promissores investimentos para o município, criando um ciclo virtuoso de prosperidade, com evidentes e significativos reflexos positivos na arrecadação tributária municipal e, por conseguinte, na capacidade de investimento público em políticas sociais e serviços públicos de qualidade. Ademais, nobres edes, não se pode olvidar da premente e urgente necessidade de renovação da frota de máquinas e veículos do setor de obras do município, considerando-se o estado notoriamente precário e deficiente de conservação e manutenção do atual parque de máquinas, o qual, em razão de sua obsolescência, vem acarretando crescentes e significativos custos operacionais, além de frequentes paralisações nos serviços públicos essenciais prestados à população. Não obstante os ingentes esforços desta administração municipal na busca de recursos por meio de convênios e transferências voluntárias, a situação ora vivenciada exige uma solução célere, imediata e eficaz, sendo manifestamente mais eficiente e economicamente vantajosa, a médio e longo prazos. A aquisição de máquinas e caminhões novos, dotados de tecnologia moderna, o que somente será viabilizado por meio da aprovação deste projeto, garantindo maior eficiência, resolutivamente e economicidade na prestação de serviços públicos e na realização de obras do interesse coletivo. É forçoso reconhecer, senhores vereadores, que a melhoria das vias públicas, a garantia de acesso universal a serviços públicos essenciais, como água tratada e energia elétrica, bem como a ampliação e modernização de espaços industriais que serão implementadas caso esse projeto seja aprovado, constituirão medidas estratégicas e estruturantes que trarão benefícios imediatos, tangíveis e duradouros para a população palmasolense. Os investimentos no loteamento habitacional supramencionado, cuja execução depende da autorização legislativa à hora solicitada, representarão não apenas uma resposta técnica e administrativa às demandas habitacionais presentes, mas consolidarão uma visão estratégica de futuro para o município, alicerçada no compromisso inarredável desta administração com o bem-estar coletivo e com o progresso sustentável de nossa comunidade. O fortalecimento do Parque Industrial Municipal assumirá relevância capital e estratégica para a dinâmica econômica local, criando ambiente propício e favorável ao empreendedorismo e à geração de postos de trabalho formal, com impactos positivos na distribuição de renda. Cumpre destacar, outro sim, que a operação de crédito ora proposta, para cuja contratação se busca a necessária autorização legislativa, inserir-se-á no contexto de uma gestão fiscal responsável, transparente e planejada, em estrita e rigorosa observância aos parâmetros estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelas pertinentes resoluções do Senado Federal. Da análise econômica e financeira, realizada por este Poder Executivo, demonstra uma plena viabilidade financeira do empréstimo e sua inquestionável compatibilidade com a capacidade de endividamento do município, assegurando que o pagamento das parcelas não comprometerá, em hipótese alguma, o equilíbrio das contas públicas municipais e a continuidade dos serviços públicos essenciais. O programa Finisa, gerido pela Caixa Econômica Federal, instituição financeira de caráter público e de reconhecida credibilidade, constitui importante e estratégico instrumento de fomento ao desenvolvimento local e regional.
oferecendo condições favoráveis, vantajosas e diferenciadas de financiamento a entes públicos para a realização de investimentos prioritários. As taxas de juros praticadas, os prazos de carência e amortização, bem como as garantias exigidas pela instituição financeira, afiguram-se plenamente compatíveis e adequadas à realidade financeira e orçamentária do município, tornando a operação manifestamente vantajosa e benéfica sob o prisma de interesse público primário. Imperioso ressaltar, ademais, que os recursos advindos da operação de crédito serão integral e exclusivamente aplicados em investimentos de caráter permanente e estruturante, contribuindo decisivamente para a formação, ampliação e valorização do patrimônio público municipal, em benefício das atuais e futuras gerações de palmasolenses. Não se tratará, portanto, de endividamento para o mero custeio da máquina administrativa, mas de investimento produtivo, estratégico e transformador, capaz de gerar expressivos e duradouros retornos sociais, econômicos e fiscais para o município e sua população. A aprovação do presente projeto de lei pelos ilustres membros dessa Casa Legislativa, representantes legítimos da vontade popular, permitirá ao Executivo Municipal dar prosseguimento célere às tratativas junto à instituição financeira, culminando na celebração do contrato de financiamento e na subsequente e oportuna liberação dos recursos. Diante do exposto, e na certeza de que os nobres edes compreendem a indiscutível relevância, a manifesta oportunidade e a inquestionável urgência da matéria ora submetida à sua elevada apreciação, solicitamos, respeitosamente, a célere apreciação e aprovação do presente projeto de lei, sem a qual não será possível a realização dos investimentos supramencionados, reafirmando o compromisso inabalável desta administração municipal com o desenvolvimento sustentável de Palma-Sola e com o bem-estar de todos os seus valorosos e laboriosos cidadãos. Palma-Sola, 28 de março de 2025, Márcio Sansiglo, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 009/2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal no âmbito do programa Finisa para os fins que especifique e dá outras providências. Márcio Sansiglo, prefeito do município de Palma-Sola, estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, nos termos que lhe confere a Lei Orgânica do município de Palma-Sola, estado de Santa Catarina, encaminha a Vossas Excelências a apreciação do plenário o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal até o valor de R$ 8 milhões, no âmbito do programa Finisa, Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, destinados a investimentos em infraestrutura, aquisição de máquinas e equipamentos, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 2º. Os orçamentos ou créditos adicionados deverão consignar as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo 1º. Artigo 3º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito à hora autorizada. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Palma-Sola, 28 de março de 2025, Márcio Sansiglo, Prefeito Municipal. Projeto de lei de número 9/2025 ficará baixado nas comissões permanentes para análise. Por fim, consta na ordem do dia o projeto de lei de número 10/2025, que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Peço a leitura do projeto de lei 10 de 2025. Mensagem do projeto de lei número 010/2025. Senhor Presidente, senhores vereadores. Estou encaminhando a Vossas Excelências e a seus ilustres pares o incluso projeto de lei em que abre crédito especial e dá outras providências para a aquisição de um veículo para suprir as demandas da administração municipal. Certo de contarmos com a compreensão dos nobres edes, requer a apreciação do referido projeto.
Palma Sola, em 28 de março de 2025, Márcio Sansiglo, prefeito municipal. Projeto de lei número 010/2025, de 28 de março de 2025. Autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. Márcio Sansiglo, prefeito do município de Palma Sola, estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, nos termos que lhe confere a Lei Orgânica do município de Palma Sola, estado de Santa Catarina, encaminha a vossas excelências a apreciação do plenário o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica aberto um crédito especial no valor de R$ 127.292,41 para fazer face às despesas como segue. Órgão, Secretaria da Administração, Unidade, Secretaria da Administração, Funcional, Aquisição de Veículo, Administração, Aplicações Diretas, Recursos Ordinários. Artigo 2º. Os recursos necessários para a cobertura dos créditos adicionais especial provirão do superávit financeiro do exercício anterior. Artigo 3º. Fica modificado o Plano Plurianual PPA 2022-2025 nos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito no artigo 1º e 2º desta lei. Artigo 4º. Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO do exercício de 2025 e a lei que estima a receita e fixa a despesa LOA para o exercício de 2025, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito no artigo 1º e 2º desta lei. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Palma Sola, 28 de março de 2025, Márcio Sansiglo, prefeito municipal. Então, o projeto de lei de número 10/2025 fica baixado nas comissões permanentes para análise. Então, a terceira parte da sessão é da participação de convidados, que está suspensa conforme o decreto 3 de 2024, durante o período de reforma da Câmara de Vereadores, exceto para atos administrativos, ou seja, da administração municipal, do interesse da administração ou dessa Casa Legislativa, quando tratar então de alguma convocação de servidor ou secretário. Por isso, hoje, o espaço então para manifestação do nosso excelentíssimo prefeito municipal, Márcio Sansiglo, que está em compromisso lá no interior. Então convidamos para representá-lo, excelentíssimo senhor secretário de Gestão e Planejamento, assessor de gestão, Thiago Biancheto. Boa noite, então, senhor presidente, senhores vereadores e a todos os telespectadores aí que nos acompanham através das redes sociais da Câmara Municipal Legislativa. Hoje eu venho a esta casa apresentar a importância de um projeto de lei que fica baixado em comissões, que é a autorização para um financiamento, né, para a Prefeitura realizar um financiamento. A exemplo de outros momentos, a gente está aqui sempre para esclarecer e acompanhar o trabalho dos senhores vereadores, e não diferente, hoje estamos aqui novamente. Esse investimento trata-se de investimentos estratégicos. A gente não está aqui pedindo verba ou investimento para fazer obras que irão somente caracterizar uma boa gestão. A gente está aqui para fazer um investimento no que dá realmente retorno para o município. Então, essas três propostas, esses três projetos que a gestão atual tem, são de suma importância para o município de Palma Sola. O primeiro e principal é a infraestrutura para o loteamento habitacional, né? Então, para esclarecer para os senhores vereadores e para a população também, a gente estamos na iminência aí de conseguir, através de uma parte que seriam 12 casas habitacionais sociais, através do governo do estado, de um programa chamado Casa Catarina. Este programa já está com um convênio feito, assinado entre o município e o estado, onde serão construídas 12 casas, né? Toda ela custeada pelo governo do estado, desde a construção, o recurso e também o projeto da mesma. A única contrapartida do município, não é pequena, é com o terreno, né?
e também com a infraestrutura desse terreno. Isso não tem outra forma de a prefeitura fazer. A gente não consegue em uma emenda parlamentar, não consegue. O convênio já vem para construir a casa. Então a contrapartida do município para qualquer programa habitacional tem que ser através do terreno e da infraestrutura. Então a gente já tem certo e assinado 12 casas e a gente está com 50 encaminhada através do governo federal. Praticamente certa também, claro que certo é só quando está o documento assinado, mas então vocês imaginam que a gente precisa um alto investimento no loteamento habitacional que a gente já tem a área disponível, né? Então, como prioridade, a gente tem essa ação, na qual a gente, então, necessita desse investimento, a gente precisa da autorização dos senhores vereadores para conceder o nosso direito a pegar esse investimento. Precisamos, primeiramente, contratar, então, licitar uma empresa para projetar o loteamento habitacional, projetar toda a infraestrutura de ruas, de água, de esgoto, de energia elétrica, para depois dar seguimento à construção desse loteamento. Então, vocês imaginam todos os passos aí, toda a burocracia que a gente tem que vencer e todo o custo que a prefeitura vai ter somente na parte praticamente burocrática e de projeto. Por isso que a gente está aqui solicitando a autorização dos senhores vereadores para a gente ter a garantia do recurso que a gente vai conseguir executar esse loteamento depois. Porque senão a gente, como gestão lá, você vai construir, vai fazer o projeto, vai fazer a burocracia, todas as escrituras, que é a parte de custo burocrático, vamos dizer assim, e depois a gente não tem o dinheiro, não tem o recurso para fazer o que é de alto custo, que é a infraestrutura. Então a gente tem que ter essa garantia para dar esse passo tão importante para a nossa cidade, porque a demanda é muito grande, né? A gente sabe que há muitos anos não se consegue fazer isso pelo município de Palma-Sola, a construção de casas habitacionais, e a gente sabe, e também fizemos levantamentos através da Secretaria de Assistência Social, que a demanda é muito grande. É muita gente precisando de casa para morar, e principalmente de baixa renda, né? Juntamente, então, com essa primeira ação, que é a mais importante, a gente encaminha autorização para essas segundas e terceiras ações, que é a aquisição de máquinas da linha amarela, né? É notório e conhecido por todo mundo que a prefeitura precisa desse maquinário. Aqui eu falo, é um investimento que o município vai pagar juros. Sim, o município vai pagar juros, mas a máquina substituída, velha, antiga, que dá manutenção, que custa na oficina e substituída por uma nova, ela se paga a sua parcela com toda certeza. Isso a gente pode fazer, qualquer um fazer conta aí sabe dessa realidade. E também a gente vive a necessidade hoje, todo mundo deve saber também, da terceirização de máquinas para o interior. Então a gente sabe que financeiramente a aquisição de máquinas novas, não temos dúvida que é viável financeiramente e é rentável, né? E o terceiro, então, como objetivo da atual gestão, é tirar do papel o nosso parque industrial, né? Fazer o que é necessário ser feito, deixar ele funcionando, até porque a gente vislumbra aí nos próximos anos construir mais barracões industriais, fazer a aquisição de mais áreas. Então a gente quer deixar aquele parque industrial que está lá bem organizado, com empresas funcionando, gerando emprego e renda para a nossa população. E a principal demanda hoje que a gente tem é para pequeninhas empresas, né? Não adianta a gente pensar grande, pensar em construir um barracão para trazer uma empresa que vai custar milhões para o município, sendo que a gente tem os nossos pequenos empresários na cidade que precisam se instalar em locais melhores, com estruturas melhores. Então, o que melhor vem a atender a necessidade da população de Palma-Sola hoje é a construção de um barracão grande, dividido, nos moldes de incubadora, que a gente chama, né? Que é onde a gente vai dividir ele em 4 ou 5 espaços para alocar lá pequenas empresas, onde essas empresas não vão ter a doação do espaço, não vão pagar aluguel, mas a partir do momento que aquele espaço ficar pequeno, eles vão ter que partir para outro terreno ou construir em outro lugar, mas é aquele pontapé inicial que a prefeitura pode dar e não é algo que vai ser doado, vai ficar sempre para a prefeitura. Então, uma empresa pequena que entra lá num espaço para gerar 1 ou 2 empregos, amanhã depois está gerando 5, 6, 7 e aquele espaço fica pequeno,
a gente pode relocar ele num espaço maior, num terreno maior, e assim a gente vai fazer. Eu acho que esse é o principal objetivo de momento. A gente sabe que a demanda por mão de obra no nosso município, em toda a região, é bem escassa, mas a gente não pode deixar de investir, não pode deixar de pensar no desenvolvimento econômico do nosso município. Então era isso. Eu gostaria de concluir dizendo que a gente está à disposição para discutir, para sempre tirar as dúvidas de todos os vereadores, da população. A gente sabe que o financiamento não deixa de ser um projeto polêmico, que vai gerar bastante dúvidas, vai gerar bastante discussão, mas a gente já coloca ele em votações normais, né, sem solicitar uma extraordinária, para que a gente quer realmente ser transparente na administração pública. A gente quer que as coisas sejam discutidas. A gente viu hoje aqui um projeto importante sendo discutido, que precisa mesmo dessa discussão. E a gente perdeu uma semana, não é perder uma semana, mas discutir uma semana a mais sobre qualquer coisa, não vemos isso com maus olhos. Então ficamos à disposição, sabemos que os vereadores vão tratar desse assunto com toda a importância que ele merece, e vão ser céleres e rápidos nas decisões para serem tomadas, porque a gente também precisa tomar decisões futuras baseado no que vocês vão autorizar a gestão a fazer. Somos um grupo, a gestão, os secretários, o prefeito, o Márcio, a vice-Nice, junto com vocês, vereadores, que conduzem o município de Palma-Sola. Então as nossas ações em conjunto é que vão dar resultado pela qualidade de vida, pelo bem-estar da população. Sabemos que todos vocês sabem disso e sabemos que vocês têm consciência da importância disso que vocês fazem. Muito obrigado a todos, obrigado, presidente, pelo espaço. Fico à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado, Thiago, pelas colocações aqui, muito importante, né, vindo da administração municipal. Deixo a palavra aberta se algum colega quiser fazer uso dela, tiver alguma pergunta. Com a palavra, vereador Odair Pauletti. Obrigado, presidente, e cumprimentar em seu nome os demais colegas vereadores, aos funcionários da casa, o secretário Tiago, que está sempre aí nos acompanhando presencialmente, à disposição lá na prefeitura quando a gente precisa para esclarecer, e todos que nos acompanham via Facebook. Assim, secretário, só uns questionamentos. Eu já assim que o projeto chegou, eu já sabia, né? Nós tivemos uma reunião do secretário sexta-feira, já colocou isso para nós. Mas eu vejo assim no projeto que não fala em juro, não fala em carência, não fala nas formas de pagamento, quantas parcelas, em quantos anos vai ser pago. E a gente sabe que projetos semelhantes a esse, nos anos passados, né, vieram nessa casa. E o principal motivo de não ser aprovado foi o juro alto. E a gente sabe que nós estamos numa taxa de juro bem alto no momento. E também, assim, o prefeito atual assumir a responsabilidade de cumprir o pagamento nos seus 4 anos. Né? Então, até para esclarecer para a população que está nos acompanhando, como que vai ser essas formas de pagamento, como é que vai ser essa taxa de juro. Vamos dizer que o município pega esses 8 milhões, quantas parcelas vai ser pago e quanto de juro vai dar isso, só para esclarecer isso para quem está nos acompanhando também e para nós também. Obrigado. Obrigado, vereador. Acho que é importante o questionamento para esclarecimento realmente, né? Se a gente vai falar aqui tudo que envolve um projeto, talvez a gente fala um monte de coisa e não esclarece as dúvidas, perde o tempo e não esclarece as dúvidas mais assertivas, né? Acompanhei, inclusive, o mesmo projeto de lei sendo votado na Câmara de Vereadores de São Lourenço do Oeste, que lá, claro, o valor é muito maior que o nosso, e lá também está sendo autorizado o prefeito a financiar pavimentações, né, asfalto para as ruas da cidade, que não é o caso aqui, mas cada um tem a sua importância, as suas prioridades. Então, lá também o questionamento foi justamente esse, vereador, sobre o projeto de lei não constar, né, nem a taxa de juro, nem o prazo e nem a carência. Porque
pelas regras da Caixa Econômica Federal, esse é o modelo padrão da Caixa Econômica Federal. Inclusive está sendo votado em São Miguel do Oeste, em São Lourenço do Oeste, todos da mesma forma. O programa Finisa, para qualquer pessoa, qualquer ouvinte que estiver em casa e procurar no Google, vai constar, vai poder tirar essas dúvidas e esclarecer as regras do programa Finisa, bem como taxa de juro, prazo de pagamento, prazo de carência, o que os vereadores estariam autorizando o prefeito a fazer? A tomar um financiamento seguindo as regras do programa Finisa. A gente nunca vai descumprir o que a Caixa Econômica estiver colocando como regra. Então a Caixa Econômica exige que seja dessa forma o projeto de lei, porque amanhã pode mudar as regras, pode mudar os valores das ações. Este projeto de lei, para essas funções que estamos discutindo hoje, ele vai ter validade para a Prefeitura executar de 2 anos, renovado por mais 2 anos. Então hoje realmente as taxas de juros são altas, a Selic hoje está em 14,25. O programa Finisa é baseado na taxa Selic, sendo que faz um cálculo de 135% da taxa. Então hoje realmente é uma taxa alta. Por isso que, por exemplo, hoje se a gente botar a aquisição de uma máquina nova e as máquinas usadas que a gente tem, talvez o juro é alto e não compense. E esse cálculo a gente vai fazer dentro da gestão, né? A gente não vai fazer nada que seja prejuízo para os cofres públicos, sem dúvida nenhuma. Porém, de outro lado, pensando de outra forma, a gente sabe que, no caso do programa habitacional, da infraestrutura para o programa habitacional, ele vai iniciar agora a parte burocrática, vai iniciar agora a parte de projetos, e a gente, como eu expliquei antes, a gente precisa fazer isso, precisamos ter a autorização para ter o recurso para executar a obra, para a gente começar a investir nos projetos, investir na parte burocrática. Senão não faz sentido a gente gastar e depois não ter o dinheiro para construir. E a gente imagina que isso vai demorar 10, 12 meses para realmente começar a obra. E a nossa perspectiva é que essas taxas de juros daqui 10 ou 12 meses estarão abaixo do que estão hoje. A gente tem informações até da própria Caixa Econômica Federal com progressões de taxa Selic que tem uma tendência de alta ainda até o final do ano, mas que para janeiro, fevereiro isso vai baixar. Então a gente confia na economia do Brasil, a gente sabe que, claro que o juro a ser pago vai depender da economia do Brasil, mas a gente não pode deixar de receber 62 casas, né, para ser construída no município de Palma-Sola, praticamente a custo zero para a população, e ou optando por não pagar um juro talvez um pouco mais baixo no início de um financiamento. Então, se a gente iniciar agora o financiamento, os primeiros meses serão de um juro alto, mas a perspectiva é que baixe. Mas realmente, vereador, as regras, o prazo de pagamento, o prazo de carência, a taxa de juro, eles contemplam as regras do programa Finisa, e vocês estariam autorizando o município de Palma-Sola a executar o financiamento conforme as regras do Finisa. Tá? Só para esclarecer. Obrigado, Fica à vontade, secretário. Não, acho que quanto ao projeto, né, e o que o projeto vai beneficiar, que ninguém tem dúvida, né? Mas assim, dependendo das regras do banco, da Caixa, mesmo o projeto sendo aprovado, corre o risco de assim, o município chegar lá na frente, não vai ser viável pelo juro, o valor alto das parcelas, do município não fazer o financiamento, ou faz, independente das regras, se o banco fizer, o município vai aderir esse financiamento? Com certeza, né, vereador? A gente não sabe como que a economia no Brasil pode estourar, a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, né? Então, como eu falei, a gente tem a garantia para começar o projeto? Temos. E aí, quando executar o projeto, que a gente toma a decisão de fazer ou não. Eu acho que, no caso do programa habitacional, o juro tem que ser muito alto para a gente não fazer, né? Pelo benefício que vai trazer para o município de Palma-Sola. Você imagina, vereador, 62 casas sendo construídas ao mesmo tempo em Palma-Sola, movimentando a economia, movimentando o comércio, gerando emprego na construção, né? Movimentando as lojas de materiais de construção.
Então, isso eu acho que é imensurável o benefício que isso traz ao município. Mas, claro, daqui a pouco a Selic partindo aí para 30%, 40%, 50%, né, isso quebra o caixa do município. Né? Com certeza a gente vai ter essa responsabilidade em não fazer algo que vai prejudicar o município, financeiramente. E como eu falei, o financiamento é bom quando ele se paga. A gente só vai fazer se ele for se pagar. Né? A gente vai comprar uma máquina nova para substituir uma velha, se a velha estiver dando muito prejuízo, muito custo, muita oficina, enfim. Aí a diferença de você gastar com a velha e gastar com a nova, pagar o juro, vale a pena. Então essa é a nossa função enquanto gestor, enquanto administrador dos recursos públicos. Mais uma, mas assim, acredito que a administração deve estar por dentro das regras hoje atual da Caixa. Na taxa de juro, você tem carência, lembro que na reunião de tempo parece que tem 2 anos de carência, né? Prazo de pagamento. Então, vamos dizer assim, pega o recurso, com mais 2 anos de carência, essa parcela é anual, a atual gestão pagaria praticamente uma parcela, essa parcela é anual, seria mais ou menos por aí, ou... Tá, então assim, primeira coisa, vocês estão autorizando o município a pegar um financiamento através do Finisa das regras que estão hoje válidas pelo Finisa. Né? Então, o Finisa hoje ele é a taxa Selic 135% dela, então a regra do Finisa é 135% da taxa Selic. Isso não vai mudar. O que eu falei antes que pode aumentar o juro é se a Selic mudar, só para ficar claro. As regras do financiamento nunca irão mudar, aprovando o financiamento como está hoje. E o prazo de pagamento é, no máximo, 10 anos para pagamento e, no máximo, 2 anos para carência, né? Para ficar claro, as regras do Finisa. E aí, como eu falei antes, para cada situação, existe um cálculo, existe um estudo para pensar na viabilidade dele. O prefeito Márcio sempre deixa claro que, por exemplo, para a compra de uma máquina, ele não vai financiar para 10 anos. A máquina não é viável você financiar para 10 anos, porque daqui 5 ou 6 você tem que trocar a máquina. Então, essa realidade a gente sabe. Para o financiamento habitacional, a gente sabe que também engessar o município fazendo uma parcela muito alta para a gestão pagar um valor, porque vai ser o maior valor investimento desse financiamento vai ser no habitacional, a gente não vai fazer em 4 anos, provavelmente. Isso também a gente pode voltar e discutir com os vereadores, e vamos fazer isso, exemplo do que a gente fez sexta-feira, quando a gente encaminhou esse projeto de lei para esta casa, chamamos os 9 vereadores para discutir e iniciarmos uma discussão dele. E assim a gente vai fazer nos próximos passos. Como eu falei, se a gente pudesse fazer o programa habitacional, gastar com todos os projetos, fazer toda a parte burocrática, todas as escrituras, e depois estar aqui discutindo, dizendo para vocês, custa tanto, vamos fazer isso ou não vamos, seria melhor, seria mais viável para nós e mais claro para todo mundo. Porém, como que a gente vai fazer isso tudo sem ter a garantia do recurso? Isso é uma regra básica de qualquer ação da gestão. Você precisa ter a garantia do recurso no orçamento, na receita corrente líquida, para depois você executar a ação. Isso é normal. Então, por isso que a gente está aqui, trazendo para vocês até um valor redondo, né? Isso também é uma regra do Finisa. Antigamente, você aprovava projeto com o valor da aquisição. Vou comprar um carro de R$121 mil. Vai para a Câmara, aprova R$121 mil. Daqui 2 meses, quando vai comprar o carro está 122. Tem que voltar para a Câmara e aprovar o financiamento de 122. Então, é mais uma regra que a Caixa Econômica não aceita dentro do projeto de lei, que sejam valores engessados e nem ações engessadas, porque torna-se inviável depois a execução. Né? Então, isso é uma regra do próprio Finisa. Ok? Então, assim, 10 anos para pagar, com 2 de carência, pode chegar até 12 anos para pagar. Dentro dos 10. Pode pagar em 10 anos, pode usar 2 anos de carência, pode pagar no máximo até 10 anos. Então, o pagamento tem que ser até 10 anos. Né? Se você usar os 2 anos de carência, tu paga em 8. Né? Então, o prazo final é 10 anos. Tá? Mas daria 1, 2 gestão
né, para futuros prefeitos que vier, né. Claro que pro bem que traz isso, né, é importante, né, mas teria, né, 10 anos ali para pagamento, né, daria 2,5 para fazer esse pagamento, né. Acredito que a administração está com os pés no chão, né. A gente conhece o prefeito Márcio, né, que não dá pau sem falso, né, mas a gente sabe que quem vai pagar a conta é o povo, é a população, né. O prefeito, a administração administra, nós aprovamos, e eu só questiono porque a responsabilidade da gente é grande, né. A gente daqui 8, 10 anos não está lembrado, né, pelo nosso sim aqui, pelo não, pelo sim, né, no caso, né, mas a gente vai estar lembrado por isso. Obrigado, secretário, pelo esclarecimento. Da minha parte era isso, presidente. Obrigado, vereador. Então, só agradecer, Thiago, pelas colocações aqui. Eu acho que, e já agradecer também por ter nos convidado, né, os 9 vereadores para participar de uma reunião na sexta-feira, para tirar dúvidas também. Se a gente ficar aqui, né, discutindo o que é certo, o que é errado, talvez aproximaremos algumas opiniões, outras serão contrárias. Eu lembro que eu estava aqui quando não foi aprovado o financiamento acho que na única, não. Lembro que veio uma vez para comprar o parque industrial, mas aquela aquisição daquele terreno, qual o vereador, acho que o Macira era vereador naquela época, né? E depois veio um financiamento, acho que há 6, 7, 8 anos atrás, enfim, nas legislaturas do prefeito passado. E só não foi aprovado porque faltou condução de quem administrou a aprovação do projeto. Tá? Faltou diálogo com essa Casa Legislativa naquele momento. Eu estava aqui. Porque a pessoa que a grande parte da situação falou que não votou porque a pessoa disse que não era para votar, foi a pessoa que veio aqui na sessão e disse votem, principalmente as energias solares, porque vai beneficiar o município. Então, eu acho que, claro que cobrança, enfim, a gente há divergência, juro, ninguém quer pagar, mas às vezes é preciso. Mas eu acho que uma conta é simples, né, Thiago e colegas vereadores, que a gente tem que deixar simples aqui. Se eu comprar uma patrola de 1.250.000 e pagar em 36 vezes, dá 35 mil de parcela. Em 3 anos, mano, tem uma patrola nova, né, Vilmar? Então, 35 mil por mês com os equipamentos que nós temos aqui, hoje eu acho que dá, se não dá mais que isso de manutenção, né? Então, assim, eu acho que é interessante sim, eu não sei, eu acho que o financiamento vai ser bom, eu acho que o prefeito também com o Thiago e toda a equipe vai analisar aquilo que é viável também, não sou favorável, vereador Odair, para falar para falar que tem, né, para dizer que tudo é bom, porque eu também acho que tem coisas que precisa se analisar bem, mas eu acho que o prefeito, enfim, e toda a equipe aí tem que pensar, tem que planejar, para que a partir do momento que essa Casa Legislativa deu o aval para vocês conduzam da melhor forma para fazer o bem aí para a nossa população. Então, qualquer espaço que precisar aqui, qualquer momento está à disposição, os vereadores também, que tiver mais alguma dúvida, também podem procurar a administração, enfim, especialmente o Thiago aí para tirar outras dúvidas que queiram, e o projeto vai ficar nessa casa aí para análise aí das comissões. Para finalizar, Thiago. Para concluir, então, gostaria de agradecer novamente o espaço, presidente, dizer justamente isso para todos os vereadores, a gente está sempre à disposição para esclarecer, agradeço os questionamentos, acho que dá a oportunidade de a gente esclarecer mais ainda a população e reafirmar o nosso compromisso em não fazer nada que vá comprometer a prefeitura, os cofres públicos. A gente está aí para tratar de um assunto tão sério que é dinheiro público, que não é só nosso, né, é da população, é de todo mundo, como o vereador Mano falou, é o povo que vai pagar, realmente, é o povo que vai pagar, independente do que, quando for pago, né, no prazo que for pago, é a população que vai pagar, é os palmaçolenses que vão pagar. Mas eu acho que desta forma que está sendo feita, vão pagar sabendo do benefício e sabendo do resultado que isso trouxe para a população. Esclarecendo e deixando o mais público possível e o mais esclarecido possível.
Dizer para vocês que o Márcio ficou até mais tarde, estava chegando agora na cidade, acompanhando as obras no interior, que também são de suma importância, então infelizmente ele não pôde estar aqui fazendo essa parte de esclarecer para os senhores vereadores a respeito deste projeto, mas que acho que fiz a minha parte e continuo também à disposição. E sabemos que todos aqui conduzem a sua legislatura de forma séria, célere, como a gente faz lá dentro da prefeitura, e por isso a gente sabe que o resultado vai ser positivo com esse financiamento. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Thiago. Então, passamos à quarta parte da sessão, que é a das explicações pessoais. A palavra para as explicações pessoais, conforme a resolução 1 de 19, será concedida então através da ordem obtida por sorteio, hoje auxiliado pelo vice-presidente da Casa, vereador Moacir. Então, de imediato, passa a palavra ao vereador Carlos Antônio Rodrigues. Com a palavra, vereador. Obrigado, presidente. Quero cumprimentá-lo. Seu nome é cumprimentar os demais colegas vereadores, os funcionários da Casa de Lei, e o Thiago, que está presente aí, prestando seu trabalho e mostrando, declarando as partes certas que é errado aí para nós, a gente fica contente. E quem nos assiste através do Facebook. Então tem alguns pedidos aqui, presidente, você está a par também, já até nem era do meu conhecimento. Lá no distrito René Damo, não tem, eles não podem fazer uso da lixeira, que não tem essas lixeiras. Eles estão cobrando bastante isso aí, então eu não era sabedor, né? Então a gente está passando essa informação que o pessoal pede, né? Até pediram as lâmpadas de LED lá, eu disse a questão do tempo, né? Porque isso é economia de luz, né? Melhoramento de asfalto, calçamento, coisa e tal, isso já nós discutimos, acho que foi ano passado, se eu não me engano, aí na Câmara, né? Que teve esses pedido aí, depois, acho que estava o Munaro, então ele colocou melhor essa situação já. E mais um aqui, um problema que tem devido no parque, no bosque. O próprio funcionário ali disse que está entrando água com sabão, está tendo espuma ali, eu não fui ver isso aí. Até hoje eu não tive tempo de olhar, não sei se alguém está largando algum tipo de tanque, coisa assim, né? Água com detergente, coisa assim. Então seria bom se às vezes vocês quisessem dar uma olhada, mas eu veio tirar um tempo e dar uma olhada para ver confirmado. Então ele falou direto, disse não pode ir lá olhar que se bastante espuma, é um crime também assim, né? Então tinha que ter um meio de fazer alguma fossa, né? Que não venha prejudicar, né? Ali é um lugar muito bom para quem precisa fazer essa caminhada, né? E preservar o meio ambiente, né? Da minha parte seria isso hoje. A gente deixa sempre o nome à disposição. Desejo uma boa semana de trabalho a todos. Obrigado, presidente, e devolvo a palavra. Obrigado, vereador Carlos. Essa questão do distrito lá do René Damo é um pouquinho mais complicado, né? A gente sabe que o pessoal é palmasolense, a gente vê as discussões, enfim, colocações, né? Em grupos, enfim, porque o pessoal demanda de infraestrutura. Eu até amanhã vou verificar isso aí também, vereador Carlos, para trazer essa informação e também vamos verificar e tentar se informar da questão da divisão novamente, da linha de divisória aí que estava para acontecer entre os estados, ou seja, que teoricamente Santa Catarina ou Palma, não, naquele caso exclusivamente Palma Sola estaria perdendo aquela parte daquele território, embasado que o IPTU é pago aqui, mas o valor do IPTU é baixo, e aí a movimentação econômica praticamente é toda lá, e aí fica aquela briga, Flor da Serra investe um pouco, Palma Sola um pouco, mas nunca consegue suprir. Então, estava havendo um processo, e não era só em Santa Catarina, era a nível de vários estados no Brasil, para a redivisão aí do território, para contemplar principalmente essa questão do René Damo. Então, vamos buscar essas informações, e até que não se tenha uma solução nisso, vamos levar essa busca aí de melhorias, né? O prefeito municipal, que também já foi acionado aí, está ciente, e vamos reforçar esses pedidos também, tá? E essa questão do bosque aí, vamos falar com o secretário Munaro amanhã para ter uma ideia um pouquinho melhor, tá bom? Obrigado, vereador Carlos. Então passa a palavra ao vereador Odair Pauletti. Com a palavra, vereador. Obrigado, presidente. Então,
Só queria dizer assim que foi muito importante, vereador Ivan, seu pedido de vista. E assim, eu particularmente gostaria muito que a comunidade lá da Linha Sagrada, eu tenho um carinho muito especial por aquela comunidade, e que sentasse, se reunisse todos e chegasse a um entendimento, né? Porque nós estamos aqui para decidir as coisas, mas gostaria que o entendimento viesse de lá. Uma comunidade muito importante para o município, né? Em termos até de renda. Então, gostaria que nas próximas sessões, quando o projeto vai para votação, que tivesse um entendimento da comunidade, se para sim ou para não, né? E eu tenho certeza que são todas pessoas inteligentes lá, a gente conhece todos, eles vão conseguir chegar a esse entendimento. Gostaria também de parabenizar as equipes campeãs ontem da Copa que teve aí no nosso município, que começou na sexta, sábado e domingo. A importância que é isso, né, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, né? Então, o nosso município acho que ficou campeão na categoria na 14, 16 e 18, né? Trouxeram 3 títulos para o nosso município. Parabenizar também a administração, os professores, né, pelo trabalho que fizeram. Queria também dizer que na reunião lá de sexta foi comentado, né, que está aberta a inscrição para jovens e adultos que quiserem voltar a estudar. Precisa fazer essa inscrição para ver se dá uma turma, né? Então a secretária Joyce falou que a gente pediu para a gente divulgar isso, que é importante, pessoas que querem voltar a estudar. Então está aberta as inscrições, só que precisa que seja divulgado, né, para as pessoas ficarem sabendo e fazer as inscrições, e quem tem interesse voltar à escola de novo. Seria isso, presidente. Obrigado e devolvo a palavra. Obrigado, vereador. Passa a palavra ao vereador Vilmar Goetz. Com a palavra, vereador. Obrigado, presidente. Em seu nome, quero cumprimentar os demais vereadores, funcionários dessa casa e que nos assistem via Facebook. Quero aqui também o Tiago, que está aí para esclarecer as dúvidas que nós temos sobre o projeto. Bom, eu gostaria de convidar todos aí para o 3º jantar dos Amigos dos Lions, que será realizado no sábado, né, dia 5/4, no Salão Paroquial. Início às 7h30, que é com bingo. Deixo meu nome à disposição e uma ótima semana a todos. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Vilmar. Com a palavra, o vereador e segundo secretário Rosalino. Com a palavra, vereador. Obrigado, presidente. Quero cumprimentá-lo. Em seu nome, cumprimentar os demais colegas vereadores, aos servidores dessa casa, pessoal que nos assiste via Facebook, pela TV do Legislativo, também o assessor de gestão, Tiago, secretário que está aqui hoje também, né? Esclarecendo a respeito do projeto aí, importante também, né? Minha palavra livre hoje, então, quero também agradecer ao Poder Executivo aí, né? Que um assunto comentado aqui alguns dias atrás a respeito do fechamento da rua, né? Ali, nos domingos à tarde. Então, o prefeito Márcio Donanício já atendeu essa demanda ali, inclusive esse domingo foi fechado pela parte da tarde. Ouvi muitos comentários bons, então, né, que era um pedido da comunidade, não meu, né? A gente tem esse dever, né, de estar trazendo as demandas para cá. Então, a gente vai sentir agora, a princípio, essa seria mais agora no período da Páscoa aí, né? E então, pós-Páscoa, aí eles vão sentar, né, e vão estar avaliando, aí, até inclusive com a comunidade, se realmente continua fechando ou não, então, a rua nesse dia aí. Também agradecer aí o secretário Radai, um pedido aí da família Lunques, da Esperança, né, que uma demanda deles que eles precisavam lá, então hoje foi feito o trabalho lá para eles, essa ação aí, então, agradecer aí o secretário e toda a sua equipe aí, que para ele facilita muito mais para vir para a cidade, enfim, ele como também é um dos feirantes do nosso município, né, então ele precisaria sempre fazer a volta, assim agora ele consegue passar por um local mais curto, né, com menos tempo, enfim, ganha tempo, ganha tudo na verdade, né, porque é o caminho mais próximo para ele se deslocar até a cidade para trazer seus produtos nesse sentido. Também convidar a todos, pessoal aí que
estão nos assistindo e colegas aqui também, que nesta sexta-feira, então, vai haver mais uma feira municipal aí, né? Então, é sexta-feira, a partir das 18 horas, né? Então, é na Rua Coberta. O pessoal que quiser ir lá prestigiar e está comprando os produtos de boa qualidade. Então, convite aí dos feirantes do nosso município. Também, pessoal da saúde aí, vai estar acontecendo, então, a partir do dia 7, as previsões do início aí da prevenção, né, da gripe, da influenza. Então, só um título de informação, inicia-se, então, pelas gestantes, crianças de 6 meses a menor de 6 anos, os idosos de 60 anos também, né, puérperas também, trabalhadores da saúde, professores, policiais, bombeiros, pessoas com deficiências permanentes, caminhoneiros, pessoas com doenças crônicas, trabalhadores de transporte coletivo e trabalhadores dos Correios. Então, essas categorias que terão, então, essa primeira etapa aí, a vacina, então, da prevenção aí da gripe, ou seja, da influenza. Um pedido deles aí. Também, então, quero aqui agradecer aí o vereador Ivan, né, pelo pedido de vista que ele fez aí do projeto, né, bem importante, eu acho sim, foi bem colocado aí, e que realmente, né, está dividido, como foi mencionado aqui, a comunidade, enfim, tem os prós e os contras, né, e com certeza agora, então, a comunidade vai estar sentando, né, eu também sou uma pessoa que sempre prezei pela comunidade da Sagrada, né, gosto muito da comunidade, do pessoal lá, a gente sempre, quando puder ajudar, a gente ajuda. Estamos aqui para ajudar a comunidade, com certeza, né? Então, eu acredito que vai ter, então, mais reuniões entre as pessoas pensantes, ir lá e trazer toda a comunidade num todo, né? E dizer assim que a gente está aqui para ajudar e que quando eles se fizerem reuniões, que eles sigam a pauta, né? Que comentários paralelos, talvez eles deixem para uma próxima oportunidade, se não esteja na ata, que não esteja na pauta, que não comente, às vezes, saem uns comentários lá, né, de coisas assim que, inverdades, na verdade, né, então e aí citaram até o nome do vereador Rosalino lá, então, né, que esses comentários paralelos que não fosse comentado se não estiver na pauta da reunião lá. Também quero aqui deixar o meu nome à disposição da comunidade e uma ótima semana a todos. E obrigado, senhor presidente, e lhe devolvo a palavra. Obrigado, vereador. Passa a palavra ao vereador Evandro Morante. Com a palavra, vereador. Obrigado, presidente. Quero lhe cumprimentar e assim cumprimentar os demais colegas vereadores, os funcionários desta casa e todos os que nos assistem via Facebook, ao Thiago também, agradecer aí pela presença, pela explicação do projeto aí. Aquele dia eu não pude participar, né? Foi meio que em cima da hora lá, eu estava lá na Barra Grande, lá puxando soja, e quando vi a mensagem não tinha mais como eu me deslocar para cá. Então, na próxima, você conseguia avisar a gente mais antes, né? Mas de repente também não conseguiram, né? Não sei como é que foi a programação de vocês, e de repente também decidiram meio que em cima na hora, né? Mas então, para a próxima, se puderem avisar a gente um pouco antes, né? Com antecedência. A questão também dos abrigos dos alunos, presidente, que foi comentado, não sei se tem alguma resposta já para ver se a gente consegue fazer alguma coisa, se vão conseguir fazer alguma coisa, né? Também parabenizar as equipes campeãs aí, a prefeitura e o setor do esporte aí, pelo belíssimo trabalho de organização, tudo, né? E parabéns às equipes aí. E eu acho que era isso, presidente. Muito obrigado e devolvo a palavra. Obrigado, vereador Evandro. Essa questão dos abrigos, eu vou levantar essa informação também, aproveitar a visita lá e depois passo no grupo ou no particular para o vereador. Passa a palavra ao primeiro secretário da Casa, vereador Ivan Luquezzi. Obrigado, presidente. Dispenso os cumprimentos já feitos anteriormente. Gostaria de reforçar o convite para toda a população em se empenhar no mutirão de limpeza, combate à dengue, né? Acontecerá nos dias 4, 5 e 6 de abril em nosso município, com as coletas previstas para os dias 7 e 8.
Eu acho que cada um de nós, fazendo a nossa parte, iremos conseguir diminuir bastante os criadouros dos mosquitos, consequentemente diminuir os casos de dengue no nosso município. Também gostaria de parabenizar as equipes de Palma Sola e todos os envolvidos, Secretaria de Esporte, enfim, todos os envolvidos na excelente apresentação dos jogos que teve aí no final de semana no nosso município. Em relação à solicitação de vistas do projeto de doação, vereadora Cláudia, que é a representante do projeto, pode ter certeza que não tenho nada contra a vereadora, não tem nada a ver questão política, é só por questões de que eu gostaria mesmo, de coração, de sentir que assim, um consenso na comunidade. Eu sei que hoje não está fácil, está bastante dividida, mas nós, transferindo essa votação para uma próxima data aí, quem sabe nós chegaremos num consenso, pelo menos de maior número de pessoas. Eu acho que seria isso, senhor presidente. Agradeço e lhe devolvo a palavra. Obrigado, vereador Ivan. Passa a palavra, então, à vereadora Cláudia Verlan. Com a palavra, vereadora. Obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentá-lo. Em seu nome, cumprimentar os demais colegas vereadores aqui, aos servidores da casa, ao Thiago, ao pessoal que está em casa nos assistindo. Eu gostaria de também fazer uma colocação aqui a respeito da doação do terreno. O Ivan pediu vistas, eu também iria pedir, depois da reunião que a gente teve aqui na Câmara de Vereadores, que eu percebi que os vereadores ainda estão com dúvidas. Então, não é só a população, a comunidade, as entidades, mas os vereadores também estão com dúvidas. Então, eu tenho uma colocação aqui, ó, que essa emenda foi conseguida através da deputada Luciane Carminati, e foi solicitada para ampliação do pavilhão da comunidade. Onde todos aqui sabem que é uma necessidade. Todos vocês participam e participaram lá e com certeza vão continuar participando, e estão vendo, e já é uma necessidade da comunidade fazer isso, fazer essa ampliação. E gostaria que, de repente, alguém pudesse me responder quantas festas e promoções a gente teria que fazer para juntar esse montante, esse valor para ampliar lá. É um valor grande. Agora, a última ampliação que a gente fez lá foi 63 mil só para colocar um telhado e os postes. 63 mil. E ainda tinha ficado depois da festa para pagar uma parte. Então, é um valor muito alto. A gente não consegue erguer fazendo promoções, consegue se manter, mas gostaria que tivesse o entendimento de todos, não só de vocês, mas das pessoas que estão neste momento não concordando com a passagem do terreno, pelo fato de ter sido colocado que ele voltaria para a comunidade. O terreno não volta para a comunidade, volta o termo de cessão, o termo de uso, que fica na comunidade para trabalhar em cima, né? Então, para obter o recurso é necessário passar o terreno do esporte para a prefeitura. Todas as comunidades hoje que estão crescendo, que tem asfalto, que tem ginásio, praticamente todas o terreno está para a prefeitura. Então, elas estão crescendo, elas estão investindo, mas isso é verba que vem de fora. As entidades estão trabalhando, fazendo suas festas para se manter, para manter a comunidade. A associação lá, ela é privada, sem fins econômicos, com os fins sociais, cultural, recreativo, educacional, etc. No momento em que conseguimos o recurso para ampliação, o Esporte Clube convocou a Assembleia, como a gente já comentou, a Assembleia Geral Ordinária, que foi propagada em tempo hábil, e uma das principais pautas era a transferência do terreno para a Prefeitura, na qual foi cogitado que esse terreno voltaria para o esporte. Mesmo assim foi aprovado, foi cogitado que ele voltaria.
E mesmo assim foi aprovado nessa Assembleia no começo do ano. Na última sessão foi aprovado por unanimidade o Poder Executivo Municipal a receber em doação o imóvel da propriedade. Após essa sessão, surgiu murmurações desfavoráveis ao projeto, por minoria de alguns associados do esporte, outros não sócios. A direção do Esporte Clube relatou que é difícil chegar em um consenso. Eu entendo e todos entendem, pode conversar com pessoas de outras comunidades, quando chegou o momento de passar o terreno para a prefeitura, sempre teve oposição, sempre teve questionamento, mas a maioria prevaleceu, defendendo o projeto de doação, onde mesmo já foi aprovado em Assembleia. A partir do momento em que a documentação do terreno estiver pronta, será feito esse termo, essa cessão de uso, que é o contrato administrativo que permite a transferência gratuita de um bem público a outro órgão ou entidade. Então, as pessoas estão preocupadas que vão perder para a prefeitura, que a prefeitura vai levar a fábrica, vai levar a empresa em cima. Essas questões, antes de ser colocada e de levantar, precisa ser questionada, ser ido atrás para ver se isso pode ser mesmo. Não, tipo assim, chegar e falar e com isso movimentar mais pessoas que acreditem. Teria que ir atrás das questões que estão sendo levantadas contra, para ver se isso é mesmo, né? O Esporte Sagrada Família, com essa doação, ela se protege pois é uma sociedade privada que poderá adquirir dívidas. A sociedade é uma sociedade privada e pode colocar em risco o patrimônio, sendo doada para o bem público, onde não pode ser leiloada e nem empenhorada, sem passar pelo Legislativo. No Estatuto do Esporte da Sagrada Família, no artigo 30, parágrafo único, diz que em caso de dissolução social da associação, liquidado ou passivo, que é pagar as dívidas, os bens remanescentes serão destinados a outras entidades assistenciais congênere, que é semelhante ou da mesma categoria, com personalidade jurídica comprovada e devidamente registrada no órgão público. Aqui antes foi questionado, senhor presidente, ali fora na reunião, que todos têm o dever de votar. Mas assim, todos têm os seus direitos também, todos têm os seus direitos de votar, mas todos têm o dever lá dentro. Tu é sócio, tu tem o dever, no estatuto tem o dever e tem o direito. Então, a partir do momento que a gente vai cobrar, então, não, tu tem o direito de votar, vamos ver se você cumpre com os seus deveres. Eu acho que isso aí vai ter que ser erguido dentro da comunidade, a gente vai ter que sentar e conversar. Não é só assim, eu sou sócio e pronto, mas não tenho não cumpro com nenhum dever que está no estatuto. Então, acho que isso vai ter que ser colocado, ser conversado, e entrar num consenso, que a gente tenha um apoio não só de pessoas ali, de famílias de dentro da comunidade, como de outras comunidades que doaram o seu terreno e estão vendo quão bom foi, que nem fizeram esse termo de cessão. E eu, como vereadora, trouxe essa verba para o município destinada à comunidade. Estou defendendo o projeto, também sendo a primeira sócia mulher do esporte, porque até então era sócios, mulher de sócio, não tinha poder de voto e nem de ser votada. E aí, a partir do momento que a gente se associou, mais outras mulheres resolveram se associar também e participar. Falo em nome da maioria dos sócios que esse projeto é viável e de grande valia para a comunidade como um todo. Então, fica aqui uma questão para vocês pensarem bem o futuro de nossa comunidade. Tem uma outra questão aqui, que a questão do terreno da comunidade, que nem eu coloquei. Quem participa do esporte é sócio, quem participa da igreja é membro, quem participa do clube de mães é sócio e dos idosos é sócio. Então, se todos ajudaram e ajudam lá dentro na questão de valores, quando precisa uma reforma, qualquer coisa, todas as entidades ajudam lá. Mas aí a gente tem que ver a questão dos deveres lá dentro também. E deixo
na mente de vocês aí, se quiserem acompanhar. Não sei se de repente cabe a vocês participar da reunião, mas assim, para ver como é que está, se é mesmo que está dividido ou não, se é a grande maioria que está a favor ou contra, eu deixo um convite. Eu gostaria muito que todos vocês participassem, porque vai ver, está na mão de vocês. Então, fica o convite. Gostaria de agradecer à Secretaria de Esportes, que organizou a 3ª Copa Palma Sola de Futsal, também aos municípios que participaram e parabenizar os ganhadores, em especial os campeões, Sub-12, vice-campeão Taça Prata, Sub-14, campeão Taça Ouro, Sub-16, campeão Taça Ouro, Sub-18, campeão Taça Ouro. Que o município continue investido em esportes e isso só vai fortalecer o nosso município. Lembrar também da questão do mutirão, da limpeza, dia 4, 5 e 6. Cada família faz a limpeza do seu terreno e dia 7 e 8 vai ser feito um mutirão para a recolha do lixo e vai ser dado um destino correto. A questão do jantar do Lions também dia 5. Fica o convite aí para todos participarem. E seria isso. Uma boa semana a todos e podem contar comigo para o que precisar. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereadora. Com a palavra, então, o vice-presidente, vereador Moacir. Boa noite, presidente. Cumprimentar o senhor, seu nome, os demais vereadores, Tiago, agradecer pela sua explanação aí, os funcionários desta casa e as pessoas que nos assistem via Facebook. Falar um pouco do dia de hoje, lá na de Ponte Torta de novo, né? A gente foi lá de manhã cedo até o vereador, mas não estava junto. Um dia trabalhado lá e pelo jeito agora ela vai para o lugar, né? O mais difícil foi feito. A gente conseguiu pôr uns pedaços embaixo dela, pôr para o lugar a parte sentido a Progresso. E agora só falta erguer a parte sentido a Paraíso ali. Então, o Tiago estava junto, o prefeito era para estar aí, mas está, acho que devem estar lá ainda, acho. Foi dia trabalhoso mesmo, né? Então, agradecer ao secretário Radai pelo trabalho feito junto com os funcionários da pasta dele. O vereador Morandi falou da estrada da Santa Terezinha, acho que provavelmente quando é amanhã, o máximo da quarta fica pronto também. E falar um pouco aí da Comunidade da Sagrada Família, parabenizar aí o vereador Ivan pelo Pio de Vistas. Nesta casa a gente está trabalhando sério aqui, né? Que a gente não faz politicagem, a gente ouviu muito nos últimos dias aí a divisão da comunidade, mas algo falado em política, né? Então deixa a gente um pouco triste, né? A gente está fazendo um trabalho bonito, eu tenho a minha opinião, cada um dos senhores vereadores tem a opinião de vocês. E fico triste também sabendo que a comunidade da Sagrada está dividida. Tem umas partes que querem passar, outras partes não querem. E os pioneiros zelam por ficar com o patrimônio na comunidade. Então, e o que o vereador Ivan colocou é pedido de vista, eu acho que é notável, é válido nesta casa, não é politicagem, não é apoio político, mas sim para a gente estar votando e estar votando consciência, né? Para a gente estar fazendo a coisa certa, a gente sabe que é uma comunidade, então o que eu não quero aqui é dividir a comunidade com o nosso voto, sabe? Quero votar na próxima sessão ou talvez na outra, sei lá, a hora que entrar em pauta aí a votação e votar com a minha consciência limpa, sincera e para fazer o melhor para a comunidade, mas eu sempre digo, né, a gente tem que zelar pelas pessoas da comunidade. A gente sabe que tem muita gente não querendo saber quem quebrou a perna do Saci, mas tem muita gente querendo vender as muletas. Então nós temos que estar cientes daqui que a gente vai fazer, porque é um patrimônio, né? E se eu votar contra, né? O Moacir votou contra, mas o prefeito está do meu lado, é do PL. Mas o prefeito é o prefeito municipal. E a comunidade da Sagrada tem seu representante, né? Então eu gostaria muito que a comunidade da Sagrada se entendesse entre eles, chamasse todos os membros lá e levantasse a questão do que
O vereador falou, pessoas que não ajudam, que ajudam, pessoas que opinam e que não opinam, para chegar até nós, assim, uma decisão correta e certa, né? Para nós também não estar pecando, né? A gente vai estar contentando meia dúzia e meia dúzia vai estar batendo palma. Esse aí não cabe a nós, sim, fazer a nossa parte, que é legislar e tentar fazer o mais correto possível, né? Presidente, seria isso. Quero aqui pedir que Deus nos abençoe, nos ilumine nesta semana aí, que tenhamos uma semana de grande valia para o nosso município, que as coisas boas aconteçam, como está acontecendo aí, que venha coisas novas do Estado, também do recurso federal, para que ajude o nosso município a se desenvolver, que é isso que a gente sempre faz, espera isso, e pedir que Deus nos abençoe, nos ilumine, que tenhamos uma semana abençoada. Seria esse, presidente, ele levou a palavra e obrigado. Obrigado, vereador Moacir. Eu gostaria de usar a minha palavra livre para fazer dois momentos, um que é particular meu e outro pela presidência da casa. É só reforçar o convite, então, do terceiro jantar Amigos do Lions, que o vereador Mano Gueto já convidou aqui, convidar os demais colegas e dizer que também convidamos a nossa população. É um trabalho voltado não é só 100, é 150% social, onde os membros associados ainda pagam mensalidade para participar e para ajudar as pessoas a se dedicar. Então, convidar vocês para que participem lá, ajudem, contribuam, porque a gente vem, graças a Deus, ao longo dos anos aí ajudando muitas pessoas que precisam, com não somente equipamentos ortopédicos, mas enfim, com vários programas que é na área da visão, saúde, enfim, são cinco quesitos aí também, educação, enfim, ambiental, fazendo esse trabalho. Então a gente precisa da comunidade palma-solense, né, participando desse jantar conosco lá, contribuindo, que esses recursos vão ser investidos na nossa comunidade, e não vai ser para nem A nem B, é para as pessoas que realmente precisam. Eu queria dizer que, quando foi colocado aqui pelo Thiago sobre essas 12 casas, a gente fica muito feliz de saber que o governo do estado está nos contemplando, né? Que é um anseio de várias pessoas, essas casas, tanto de fazer quanto daqueles que precisam receber. E podem ter certeza que vai ser olhado para quem realmente precisa, para quem nunca recebeu, para quem trabalha, para quem precisa de um incentivo para continuar crescendo na vida. Foi falado aqui que o financiamento se paga com o dinheiro do contribuinte, e principalmente do contribuinte que trabalha para pagar o imposto. Então a gente tem que valorizar, vereador Moacir, quem trabalha e que está precisando um passinho a mais para crescer. É claro que sem deixar de ajudar a classe social ou pessoa alguma, mas precisa valorizar sim quem acorda todo dia de manhã para trabalhar e para ajudar a contribuir e pagar esse financiamento. Então a gente tem que pensar nisso também. Parabenizar a administração, enfim, a secretária Joyce, a vice-eunice, o prefeito Márcio, toda a equipe aí, juntamente da educação, do esporte, principalmente com o Manabu, o professor Big, o professor Alex, enfim, todo o pessoal que está envolvido aí no futsal palma-solense, pelo trabalho, né, que já vem se dedicando. Alguns já vêm se dedicando há anos, e por essa continuidade nessa Copa Palma-Sola, onde já foi colocado aqui pelos colegas vereadores os títulos que nós tivemos. Eu, infelizmente, não pude sair na foto, mas eu participei na sexta e no sábado de vários jogos, e é muito bom ver a alegria, ver a interação, principalmente, né, lá daqueles atletas, aquelas crianças, que a gente pode dizer, de 12 anos, que vêm de fora e com seu time, aquele espírito de ganhar ganhar um título, levar uma medalha e um troféu para casa, que financeiramente não significa nada, mas pode ter certeza que pessoalmente esses atletas vão colher muitos frutos lá na frente. Essa educação, que o esporte também é uma educação, com certeza faz um futuro melhor. Também eu gostaria de dizer aqui que a gente vai levar sim as demandas, a gente leva as demandas para a administração, a gente faz as cobranças, e é normal que
hajam cobranças. Porque de ambos os mandatos ou administrações, alguns são oposições e outros situação. Né? Então é normal e a gente tem que fazer esse papel, estando à frente da presidente da casa, a gente precisa separar o lado político do lado administrativo. Então a gente vai levar e essas cobranças a gente tem a convicção de que o prefeito Márcio, tanto a vice-Eunice, tem muita vontade de fazer e só não estão fazendo mais pela situação que talvez lhe foi apresentada quando assumiram o governo. Eu acho que a gente precisa cobrar sim, mas também precisa apresentar soluções para que as nossas cobranças possam se tornar eficazes. Então, era essa mensagem que eu queria deixar na palavra livre. Pessoal, eu gostaria de fazer um pedido para vocês, vereadores. E gostaria que vocês não levassem isso para o lado pessoal, mas eu estando à frente da mesa, diretor da casa, e qualquer um de vocês que estivessem aqui, vocês iriam se colocar nesse momento e pedir aos nobres colegas, e eu gostaria de fazer um pedido para vocês, porque eu tenho que defender a isonomia dessa Casa Legislativa. E quando se semeia lá fora um monte de desinformação para as pessoas, é complicado para nós que estamos aqui. E gostaria de fazer um contraponto, vereadora Cláudia, com todo o respeito que eu tenho pela Vossa Excelência, não é nada pessoal e muito menos partidário, como certas pessoas colocam aqui, que nem sabem. O voto dos colegas vereadores pode ser que dê 6, 7, ou pode ser que dê 9 votos a favor, mas gostam de dizer que os vereadores são contrários e é ideologia política. Eu, no meu ponto de vista, não vi ninguém falar de ideologia política, muito menos partidária. Mas eu gostaria de deixar um contraponto aqui, porque eu me sinto triste, colegas vereadores, porque eu tenho que defender a isonomia da casa, mesmo eu tendo a minha opinião favorável ou contrária ao projeto. E se coloque numa situação desses nobres vereadores que estão aqui, e o vereador Moacir coloca uma situação bem intrigante, que nós vamos dividir a comunidade, e vamos dividir. Vamos dividir porque quem votar sim vai ter uma fatia da comunidade que vai bater palminha, e quem votar ao contrário tem uma parte que vai bater palma e a outra vai dar pau. E essa casa não está aqui para dividir comunidade, ou muito menos vereadores. Decidir o futuro das comunidades. Quem decide o futuro da comunidade é a comunidade. E eu acho que nós estamos num momento que nós temos que começar a repensar um pouquinho as nossas atitudes, porque daqui a pouco nós vamos perder o sentido do que é esse poder legislativo. Onde nós deveríamos estar lutando para ser investido 400 mil, 500 mil, nós estamos discutindo se vai os 200 ou não vai. Citaram o presidente da Câmara, que não quer se envolver, que há jeito de fazer, tem áudios, enfim. Então, assim, quando a gente bagunça muito a coisa, ou quando a coisa começa errada, vocês me desculpem, termina errado. Então, a gente precisa, primeiramente, começar a conduzir as coisas de uma maneira um pouquinho diferente. Porque nós que estamos aqui, e falou muito bem o vereador Odair, e não é nesse assunto, mas colocou nessa noite, que nós vamos ser lembrados daqui a 8, 10 anos, nós vamos ser lembrados. Vamos ser lembrados pela casa que talvez votou contra ou a favor do recurso, coisa que nunca aconteceu aqui. Ou vocês me tragam aqui e me provem, porque eu, papinho e falinha, vou lá, falo uma coisa, vem aqui e falo outra, para mim não serve. Provem com fatos de que essa Casa Legislativa precisou, em seus mais de 60 anos, desde que se fundou o município, discutir e brigar por causa disso, gente. Dizer que o presidente não quer se envolver, com todo o respeito, porque o presidente não quer, porque é o recurso da vereadora Cláudia. Dizer que o fulano não deu o recurso por isso, por aquilo. Então, assim, não concordo com isso. Me desculpem. Tem pessoas que não precisam ouvir, tem pessoas que precisam ouvir, mas essa casa precisa andar com coerência. E para andar com coerência não se anda sozinho. Deixem a política, gente, para fazer na época de política. A política já passou, agora nós temos que reunir as pessoas e fazer o melhor pelo nosso município, pelos nossos cidadãos, pela nossa comunidade. Então, assim, eu fico triste tendo que chegar aqui, porque a gente recebe uma enxurrada de informações. Porque, assim, o vereador Odair até falou lá fora na reunião, e concordo plenamente com eles, convidaram uma parte para a reunião. Sim, convidaram só uma parte. E também acho que deveria ser diferente. Da mesma forma que agora a vereadora Cláudia deixou o convite aqui para nós, mas o circo já pegou fogo. Então o que nós vamos fazer na reunião? Então, assim, se daqui a pouco as coisas começarem a ser pensadas
de uma maneira diferente, vocês podem ter certeza que nós em 9 é muito mais fácil nós resolver o problema do que um sozinho querer resolver o problema. E aí quando incendeia não tem mais como apagar. Então eu fico muito triste nessa questão dessa divisão de votos. É muita informação de que um não pode pedir vista, que só o fulano pode retirar, que o ciclano, que é isso, e a gente tem que deixar claro. Essa casa precisa ser transparente, indiferente que se o projeto seja A ou B, eu como presidente, votando a favor ou não, preciso conduzir sem fazer política. E o projeto pode ser mudado, sim. Me desculpe, vereadora Cláudia, mas ele pode ser mudado o objetivo. Agora, se a vereadora não quer mudar o objetivo, não quer destinar para outra comunidade ou não quer destinar para outro objeto, não é que a Sagrada vai perder o recurso e que o recurso vai voltar para o Estado. Porque a emenda impositiva está garantida no orçamento, até onde eu sei, porque nós já tivemos problema com uma emenda que nós pedimos, depois tivemos que mudar o objeto e a emenda foi paga posteriormente com a troca do objeto. Mas eu não quero aqui me alongar, e também não é uma questão pessoal contra a vereadora, contra vereador nenhum. Eu só quero dizer que essa casa não pode ficar passando por isso. Nós temos muita coisa mais importante para discutir aqui. Um exemplo é o que o vereador Odair colocou aqui, é discutir a condição do financiamento, é quem vai pagar, o quanto de juro que vai ser investido. É isso que nós estamos aqui, para isso que o povo confiou em nós, para essas decisões. E não para ficar marcado que a legislatura de 2025 a 28 dividiu a comunidade da Sagrada Família. Então é um desabafo que eu faço, porque lá na hora, se fizer uma audiência, uma assembleia, a maioria não vai falar. Mas por trás todo mundo vem falar, todo mundo vem trazer as informações que o fulano, que o ciclano, que o beltrano falou. E tem gente que vocês nem imaginam que foi a pessoa que trouxe, vocês acham que é uma e muitas vezes é aquela outra, vocês nunca imaginaram que iam trazer as informações. Então eu gostaria que vocês pedir para todos os vereadores, para que a gente tenha um pouquinho de cuidado. Porque daqui a pouco nós mesmos vamos desmoralizar a casa entre nós, porque um diz que pode, o outro diz que não pode, o Moacir briga com o Ivan, que briga com o Mano. Então a gente tem que ter um pouquinho nessa questão de cuidado, para que a gente não faça dessa casa legislativa, desse poder legislativo, uma guerra entre nós. E lá fora a sociedade nos julga por coisa que jamais nós fomos. Para vocês terem uma ideia, a gente não gosta de falar, mas chega uma hora que a gente explode. Nós fomos julgados aqui até de machistas nessa casa por certas pessoas. É tudo pelo fato da informação que é colocada. Então, assim, casa está aberta, as pessoas que têm intenção de saber podem vir, a gente vai tirar a dúvida, só que a gente tem que só ter um pouquinho de cuidado quando a gente exerce algo público, que a gente tem que tentar transmitir a informação o máximo correta possível. Às vezes não vai conseguir, às vezes eu erro, às vezes nossa assessoria jurídica tem um entendimento, outra assessoria jurídica tem outro, mas a gente tem que cuidar um pouquinho de que forma que a gente direciona, porque senão daqui a pouco a gente vai estar todo mundo aí, um trabalhando contra o outro, e eu acho que não é isso que se desenvolveu nessa casa legislativa ao longo dos últimos 12 anos, pelo menos pelo que eu acompanho, mesmo um sendo situação, outro sendo oposição. Então, gostaria de deixar essa mensagem vindo aí da presidência da casa, principalmente pela repercussão que isso tem tomado, né? E para a gente também não causar problema nenhum para nós, legisladores, embora tem muita gente que diga que o vereador tem autonomia, imunidade parlamentar, tem sim, mas ele também tem que, além de ter imunidade parlamentar e ter autonomia dentro do município, ele também tem que ter responsabilidade pelo aquilo que se prega, porque daqui a pouco falamos alguma coisa e não conseguimos provar. Então é nesse ponto que eu não quero que chegue essa casa legislativa, que daqui a pouco alguém se sinta prejudicado e alguém procure um outro meio de resolver os problemas. Então seria isso, desculpa por ter me alongado. Com a palavra, a vereadora Cláudia. Obrigada, senhor presidente. A questão do destino, eu pedi para a emenda do pavilhão, que é uma necessidade. Hoje estão falando de calçamento, ou a emenda do pavilhão, a reforma ali, é uma necessidade urgente. Então, e aí pode haver alteração. Eu conversei com a assessora da Luciane, ela falou que sim, ano que vem pode ser pago, ano que vem pode ser alterada final desse ano e ser paga ano que vem. E não é nenhuma vantagem para o município, porque vai acabar perdendo esse valor esse ano. Então,
A questão do terreno também, ali, desse terreno que está sendo colocado para doação, uma parte dele foi recebido em doação. Mas a partir do momento que doa, se cada pessoa for cobrar o que doou dentro lá da comunidade, não vai dar um pedacinho de nada para nenhum. Porque todo mundo ajudou, todos ajudaram, doaram, trabalho, tempo, lenha, não vou nem citar o resto porque é muita coisa, vou esquecer de alguma coisa aqui. Então, a partir do momento que você doou para uma pessoa, para uma entidade, seja ela que for, como é que você vai querer de volta? E aquela pessoa que doou, de repente, já nem está mais aqui. Aí um filho vai reivindicar de volta a doação que o pai, o que o avô fez. Então, é uma questão, eu convidei os senhores para participar, para ver que a comunidade não está dividida. Essa é uma colocação e quero que vocês estejam presentes para ver que a comunidade não está dividida. Pessoas que não participam mais da comunidade, do esporte, das mães, que levantaram esse questionamento, que é o que o Paquito falou. Por que não chamar nós? Eu nem participei dessa reunião que tiveram lá, que teve discussão. Mas chamasse a direção das entidades, em vez de ir lá falar com os senhores vereadores e o prefeito, por que dentro da própria comunidade não foi resolvido esse problema? Que é o que o Paquito está colocando agora. Para que levar isso para adiante? Tem que entrar num consenso dentro da comunidade. Não entrando num consenso, então vamos fazer uma outra assembleia? Vamos fazer uma outra assembleia, se precisa. Mas não precisava ter levado isso tão longe de nós ter que discutir isso hoje aqui, com tantos outros projetos interessantes. É uma questão assim que não foi eu, não foi a comunidade que foi atrás de conversar com vocês, mas teve pessoas que foram, então por isso que entra esse questionamento, essa discussão, mas gostaria que segunda-feira entrasse em votação novamente aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer uma assembleia extraordinária, conversar com as direções, para segunda-feira dar continuidade, porque foi entrado em caráter de urgência, por causa dos procedimentos que tem, que o dinheiro está aí e o terreno ainda não foi doado. Obrigada, senhor presidente. Devolvo a palavra. Sim, vereadora Cláudia, mas assim, eu concordo plenamente com algumas questões que você coloca, mas aí já não cabe essa Casa Legislativa ter que discutir se foi aprovado, se não foi aprovado. Eu acho que a comunidade deveria ter se entender, e quando a comunidade traz que uma assembleia, e aí não vem ao caso de nós, vereadores, colocar, mas o que chegou para nós é que foi falado que voltava, depois que não voltava, então toda essa contradição foi acontecendo, e não sei, jamais vou falar isso porque eu não estava lá, não posso falar que a diretoria está conduzindo para esse lado ou para o outro lado, então eu sempre digo, para você tirar uma conclusão de uma briga, você tem que participar dela desde o começo. Então agora é tarde para mim, no meu ponto de vista, cada vereador fique livre a participar, se queira, de saber lá, para ver se fulano, ciclano ou beltrano está puxando para esse lado ou para o outro. Eu acho que deveria ter sido lá na primeira assembleia, quando foi feita, ter definido e de lá o projeto vindo para cá, né, e ter resolvido. Mas enfim, espero que a comunidade tenha um discernimento para que possa se entender, né, como sempre se entendeu. E esse projeto em caráter de urgência, ele tem urgência, teria 30 dias, né? 30 dias para colocar ele em aprovação. Para colocar ele em apreciação. Para votação, aí estaria à minha disposição de colocar quando eu achasse que fosse, julgasse necessário. Porém, a gente nunca travou pauta nenhuma, de projeto nenhum para ninguém, muito menos sendo oposição na legislatura passada ou agora sendo situação, porque eu sempre digo o seguinte, política se faz em época de eleição, gente, e sozinho não se faz nada. Isso eu aprendi. Levem essa mensagem, que política se faz com as pessoas, mesmo não sendo do teu lado politicamente, não sendo do teu partido, você não faz sozinho, você precisa dos outros. Então, seria isso. Nada mais a bem tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco a todos para a sessão ordinária, realizar-se dia 7 de abril na sala de sessões da Câmara Municipal às 19 horas. Uma boa noite, obrigado a todos.